Fala galera, beleza? Professor Matheus Galena na área. Hoje vamos iniciar o nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Cruz Alta, galera. Tranquilo? Não esqueçam ainda de deixar o seu like, inscrever no nosso canal, compartilhe com o teu amigo. Se você está na nossa plataforma, deixa aquele feedback nos comentários aqui embaixo, que é muito importante para a gente, beleza? Pessoal, vamos lá. Aqui ó, nós temos a lei orgânica de Cruz Alta. Galera, o que seria a lei orgânica? Resumindo, é como se fosse uma constituição municipal. Nós temos a Constituição Federal no âmbito da União, nós temos a Constituição Estadual no âmbito do Estado e nós temos a Constituição Municipal no âmbito municipal? Não, nós temos a lei orgânica do município de Cruz Alta, tranquilo, gente? Então é isso, basicamente isso aí. Então, é como se fosse uma Constituição Municipal, mas é chamado de lei orgânica, tá bom? Não esqueçam lá de seguir o nosso Instagram, @pretorconcurso. Inscreva no nosso canal, galera, é muito importante para o nosso crescimento aí, tá bom? Galera, então tá, vamos lá. A lei orgânica, gente, ela é dividida em 3 partes, tá? O preâmbulo, temos a parte dogmática, que é o corpo do texto ali, do corpo da lei orgânica, né? Vai ter ali os artigos, os incisos, os parágrafos e assim por diante. Depois nós temos a parte transitória, as disposições transitórias. O que é o preâmbulo, né, galera? O preâmbulo é quando o legislador ele quer botar ali quais são os objetivos que a lei orgânica quer alcançar. Quais são os objetivos que ela quer romper, beleza? Então ele diz ali, ó, a soberania popular e a necessidade de aprimorar as relações entre os homens, fundindo uma sociedade mais fraterna e igualitária, foram as fontes superiores dos princípios que estruturam a presente lei orgânica, cujo conteúdo político, social, econômico e cultural haverá de formalizar a vertente do nosso desenvolvimento. Fica, pois, promulgada sobre a proteção de Deus em nome do povo de Cruz Alta, por seus representantes, né, a presente lei. Então, verifique que o preâmbulo, realmente, ele é para... quais são os objetivos? Ó, fundir uma sociedade mais fraterna, mais igualitária, né? Dizendo ali também cujo conteúdo político haverá de formalizar a vertente do nosso desenvolvimento. Então, realmente, o preâmbulo, ele é para expor os objetivos que a lei orgânica quer cumprir. Outra coisa, por que então um dos objetivos, né, um dos motivos, na verdade, que não consideramos o preâmbulo como uma norma ou com uma parte que tenha digamos que uma validade normativa, digamos assim, por causa da palavra Deus. Um dos motivos, né, galera? Porque nós sabemos que o Estado brasileiro é um Estado laico, ele não possui uma religião oficial. Antigamente, sim, tinha uma religião oficial que era a religião católica. Hoje em dia, não. Isso aqui, né, vem trazendo ali a liberdade religiosa. Cada um pode escolher o credo que quiser, tá bom? Então, o preâmbulo é isso aí. Tranquilo, gente? Depois, ali no título 1, diz assim, ó, da organização municipal, disposições preliminares, aqui entra a parte dogmática. Então, nós temos aqui o preâmbulo, né? Preâmbulo. Temos a parte dogmática, que é onde tem ali os artigos, os incisos, os parágrafos, parte dogmática. E também nós temos as disposições transitórias. É como se fosse assim, ó. Antes tem essa lei orgânica, tá? Existia outra lei orgânica. Então, as partes que vieram da outra lei orgânica para essa estão lá nas disposições transitórias. É basicamente isso para ficar um pouco mais simples para vocês, tá? Então, a gente começa ali no artigo 1º, ó, veja aqui, já diz assim, ó, o município de Cruz Alta, né, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, organize-se autônomo em tudo que respeite a seu peculiar interesse, regendo-se por esta lei orgânica e as demais leis que adotar, respeitando os princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual. Então verifique que é muito importante você já ter estudado a Constituição Federal, porque muita coisa que vem daqui da lei orgânica já está lá na Constituição Federal, tá bem, gente? Deixa eu aumentar para vocês aqui, ó. Então, o município de Cruz Alta, ele se organiza de uma forma autônoma, tá? Autônoma, isso quer dizer que a União ela não é soberana ao município de Cruz Alta. O Estado não é soberano ao município de Cruz Alta. A União não é soberana ao Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul não é soberano à União.
né? Então não existe uma soberania. O que existe é a questão de autonomia. Autonomia política, financeira, autonomia legislativa, né? Então tem tudo isso aí, tá bom, gente? Vamos lá. No artigo 2º diz assim, ó, é mantido o atual território do município, né, cujos limites só poderão ser alterados nos termos da legislação estadual. Então vejam que é possível alterar os limites do município, a questão territorial? Com certeza, com certeza. Só que vai ter que estar, como é que eu posso dizer? Vai ter que obedecer uma legislação estadual, tá bem? A divisão do município em distritos ou em áreas administrativas depende de lei, precedida de consulta à população da respectiva área ou distrito. Então, antes de fazer tudo isso aí, né, galera? Antes de querer mexer em alguma coisa, vai ter que ser feito uma consulta. Deixa eu melhorar aqui. Vai ter que ser feita uma consulta às pessoas que vão ser afetadas ali, tá bem? É isso que está dizendo. Depois, olha só, a sede do município dá-lhe um nome e tem a categoria de cidade, enquanto a sede do distrito tem a categoria de vila. Então, veja o que? Esses distritos eles vão ser chamados de vila, tá bom? A sede do município vai ter o nome do município, ou seja, Cruz Alta, tá bom? Depois fala no artigo 3º, ó, todo poder emana do povo que exerce ou por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal, Estadual e desta lei orgânica. Então, isso aqui já está lá, é lá da Constituição, né? Bem tranquilo essa parte aqui. Constituem objetivos fundamentais do município contribuir para, olha só, objetivos, construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá lá na CF também, tá? Promover o bem comum de todos os munícipes, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, está lá na Constituição também. Então vejam que construir, promover e erradicar. Esses são os objetivos aqui da lei orgânica. Então anotem aí, gente. Comprou errado. Comprou errado. De construir, promover e o errado de erradicar, tá bem? São símbolos do município o brasão, a bandeira e o hino, os quais representarão sempre a sua cultura e história. Então nós temos aqui, gente, ó, nós temos o brasão, o braba, bade bandeira e o hino, brabaíno. Esses são os símbolos aí do município, tá bom? Depois fala aqui, o dia 18 de agosto, que assinala a data da fundação do município, é o seu dia oficial. Então, qual que é o dia oficial do município de Cruz Alta? 18/08. Depois, no artigo 6º, gente, fala assim, ó, são poderes do município independentes e harmônicos entre si, independentes e harmônicos, né, o legislativo e o executivo. O cara já está tão acostumado com a Constituição, né? São poderes independentes e harmônicos entre si. Então, muda um pouquinho aqui. Mas vamos lá. O que está falando que é independente, pessoal? Uma coisa muito importante é que no município não tem poder judiciário. Já vamos anotar isso aqui, ó. Aqui não tem poder judiciário. Opa, não tem poder judiciário. Deixa eu melhorar isso aqui que ficou horrível. Judiciário. Ok? Não tem poder judiciário. Mateus, e o fórum que tem na cidade? O que é aquilo ali, aquele fórum? Aquele fórum, ele pertence ao poder, dependendo, né, gente? Se for estadual, vai pertencer ao estado, e se tiver um fórum federal, vai ser a Justiça Federal, o Poder Judiciário Federal, tá bem? Então, gravem isso para a prova. Não tem poder judiciário em município, somente o executivo e o legislativo. O executivo na pessoa da prefeitura, né? A prefeitura é que vai fazer a questão ali do poder executivo, e a Câmara dos Vereadores vai ser o legislativo. Então, são poderes do município, independentes e harmônicos, o legislativo e o executivo. Pessoal, olha só, outra coisa. Vocês acham que na prova eles não vão querer colocar assim, são poderes do município, o legislativo, o judiciário, o executivo. E quem não está muito ligado vai cair numa bobagem dessa aqui, tá bem? Fica muito atento aí, tá, gente? Nós temos, então, o poder executivo, né? O poder executivo na função de administrar, tá? E o poder legislativo na função de legislar e
fiscalizar. Ok? Belezinha? Depois fala ali então, gente, ó. Salvo as exceções nesta lei orgânica, um poder não pode delegar atribuições a outro. Um poder não pode delegar atribuições a outro. Por que que então eles estão dizendo ali independentes e harmônicos? É por causa disso aí. Um é independente, mas só que eles vão agir em harmonia, tá, galera? E não tem o executivo é maior que o legislativo é maior que o executivo. Não existe isso. Tem uma independência entre eles, né? Um não precisa da autorização do outro para fazer as coisas, em regra, né? Em regra. Eles são independentes, não depende financeiramente um do outro, não depende administrativo um do outro. Então, é basicamente isso que está querendo dizer ali. Depois fala aqui, no parágrafo 2º, o cidadão investido na função de um deles não pode exercer a do outro e um poder não pode delegar atribuição a outro. Então fica aí essa proibição, essa vedação, tá bem? Depois no artigo 7º diz assim, a autonomia do município é assegurada pela eleição direta dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, tá? O que mais? Pela administração própria, no que diz respeito ao seu peculiar interesse, e pela adoção de legislação própria. Então, a autonomia, galera, a autonomia do município, ela se expressa em 3 situações. Primeira delas, olha o que diz aqui, ó, pela eleição direta dos vereadores, então, eleição, tá? Dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, pela própria administração, e depois na terceira hipótese, né, vai ser pela legislação própria. Tranquilo, então? Depois ali no capítulo 2, né, entra ali dos bens municipais, galera. Pessoal, é o seguinte, é importante que vocês façam a leitura dessa lei aqui, né? É muito importante que vocês façam a leitura da letra fria da lei, porque em provas de concurso público municipal é um Ctrl+C, um Ctrl+V. Então pega um pedacinho ali do artigo, né, e coloca lá na prova. Às vezes muda uma palavra, muda outra. Então por isso que é importante fazer a leitura, tá bom? Vamos lá. Dos bens municipais, tá? No artigo 8º, está dizendo o que é o patrimônio municipal. Então, constituem o patrimônio municipal os bens imóveis, os móveis, os semoventes, que são os animais, tá? Os direitos e ações que a qualquer título pertençam ao município. No parágrafo único diz que o município tem direito à participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais de seu território. Bem tranquilo até aqui. No artigo 9, no artigo 9º, na verdade, né, cabe ao Poder Executivo a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àquela utilizados em seu serviço. Todos os bens municipais devem ser cadastrados com identificação respectiva, renumerando-se, né, os imóveis segundo o que for estabelecido em regulamento e mantendo-se um livro-tombo com a relação descritiva dos bens imóveis. Então, vocês vão ver, ó, chega uma repartição pública, vai ter uma plaquinha com um número, e um código de barra. Normalmente é assim. Então é basicamente isso que acontece quando eles querem tombar ali os bens móveis e imóveis e tudo mais, tá bom? Vamos lá, gente. Fica assegurado como faixa de domínio do município a distância de 30 metros do eixo para cada lado das estradas municipais principais, 20 metros para estradas secundárias e 10 metros para as vicinais. Então vejam que isso aqui é a coisa que a questão adora aparecer, né? Então vamos lá, gente, ó. 30 metros para estradas principais. Deixa eu colocar aqui, ó. 30 metros para estradas principais. 20 metros para estradas secundárias. E 10 metros para as estradas vicinais. Beleza? Vamos lá. A alienação de bens municipais obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa. Então, quando imóveis,
tá? Fixo, dependerá da autorização legislativa e concorrência pública, dispensada essa nos casos de doação e quando destinada à moradia popular e assentamento de pequenos agricultores. Então vejam que vai ter que depender da autorização, a regra é essa. Mas só que quando for para moradia popular e assentamentos de pequenos agricultores, não vai precisar dessa autorização legislativa, entenderam? E quando móveis de se mover, né, dependerá apenas de concorrência pública dispensada essa nos casos de doação, que será permitida somente para fins assistenciais e filantrópicos ou quando houver interesse público relevante. Então nós temos duas possibilidades ali, né, de alienação. A primeira delas é nos bens imóveis, que vai precisar de autorização legislativa e concorrência pública. Caso seja para moradia popular e assentamento de pequenos agricultores, não vai ser preciso essa autorização e a concorrência. Agora falando dos bens móveis, tá? Falando dos bens móveis, ele vai depender apenas de concorrência pública, dispensada quando for somente para fins assistenciais e filantrópicos ou quando houver interesse público relevante, tá? A doação de bens públicos dependerá de prévia autorização do legislativo e a escritura respectiva deverá conter cláusula de reversão no caso de descumprimento das condições estabelecidas. Beleza? Então, gente, essa parte é mais a literalidade, né, galera? Não tem muito para onde fugir isso aqui. Vai ter que formular questões, né? Uma coisa que até é muito boa, que eu sempre fiz e sempre aconselho a todos fazerem, é quando para fazer revisão, né? Para fazer revisão é formular questões, porque às vezes a questão que tu formula, tu vai pegar aquele conteúdo a mais porque tu ficou mais atento àquele conteúdo ali. Então, por exemplo, tu montou uma questão, aí tu bota lá exceto tal coisa, então tu vai colocar uma questão errada, né? Uma questão errada. Exceto tal coisa. Só que aquele exceto, aquela coisa, digamos assim, tu vai saber identificar o erro dela, entendeu? Então isso já é mais um plus ali para poder fazer uma revisão, massificar ainda mais o conteúdo na tua cabeça, tá bom? Vamos lá. Agora falando da competência do município, né? Da competência privativa. Você vê quando a competência é privativa, galera? Quando é privativa, quer dizer que pode ser delegada. Pode ser delegada, beleza? Aí no artigo 13 diz o seguinte, ó. Ao município de Cruz Alta compete prover, né, a tudo quanto diga respeito a seu peculiar interesse e ao bem-estar da sua população, cabendo-lhe privativamente as seguintes atribuições. Então veja que privativamente as seguintes atribuições. Percebam que sempre é voltado para o interesse da população, interesse coletivo, né? Então por isso que o interesse ele vai ser sempre público, não do município, não do prefeito, não do vereador, é sempre público, tá bem, gente? Isso é muito importante vocês levarem para a prova. Então, as seguintes atribuições são legislar sobre assuntos de interesse local, né? Interesse local, quando fala interesse regional, normalmente é o estado, né? Interesse nacional é todo o Brasil. Então, pode trocar ali, legislar sobre interesse de assuntos de interesse regional. Pô, daí tu já, quando vê, né, Deus o livre ali, caiu uma questãozinha assim. Então, assuntos de interesse local, beleza? Vamos lá. Suplementar a legislação estadual e federal no que couber. Tá? Então, vai atuar de forma suplementar. Né? A legislação estadual ou federal não falou sobre alguma coisa, então a lei orgânica, ela pode, o município ele pode vir ali abordar, né, sobre alguma coisa que faltou ali no interesse local, tá bom? Depois fala ali, gente, ó, elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado, tá bom? Criar e organizar distritos, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental abrangendo, né, programa específico de alfabetização. Depois fala ali, elaborar o orçamento anual e o plurianual de investimentos, né? Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar suas rendas, fixar e fiscalizar preços públicos, bem como fixar, fiscalizar e cobrar tarifas, né? Dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens públicos, estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos e organizar o quadro. Então vejo que, olha só,
regime jurídico único, lá na questão do estatuto, né? Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais. Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em zona urbana, tá bom? Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como os limites urbanos convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal, tá bem? Depois tem um parágrafo único ali, gente, que fala o seguinte, ó. As normas de loteamento e arruamento a que se refere o inciso anterior deste artigo deverão exigir reserva de área destinadas a zonas verdes e demais logradouros públicos, tá? Vias de tráfego e de passagem de canalização, né? Canalizações públicas de esgoto e de águas pluviais. Passagem de canalização pública de esgoto de águas pluviais com a largura mínima de 2 metros nos fundos de lotes cujos desnível, né, seja superior ao metro da frente ao fundo. Então, verifique que nessa questão é meio que óbvio, né, gente? Tu vai ter que deixar espaço para área verde, principalmente para esgoto, né? Porque como é que ficaria o saneamento básico de um loteamento? Imagina só. Uma rua nova que vão abrir e não deixar espaço para esgoto. Imagina. Os caras fazem tudo lá, botam asfalto, botam meio fio, aí vão ter que abrir tudo de novo porque esqueceram do esgoto. Então não faz muito sentido, né? Vamos lá. Conceder e renovar licenças para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviço e quaisquer outros. Cessar a licença que houver concedida ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança e aos bons costumes, fazendo cessar as atividades ou determinando o fechamento do estabelecimento mediante meticulosa apuração dos fatos. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a de seus concessionários. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. Regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso comum. Regular a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano. Determinar o itinerário, né, e os pontos de parada de transportes coletivos. Então, perguntinha de prova, né? É competência privativa ou exclusiva da União, do município ali, determinar o itinerário, né? Ou seja, o trajeto que o ônibus ele vai fazer e os pontos de parada. Pô, visto que pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Fixar os locais de estabelecimento de táxis e demais veículos. Conceder, permitir ou autorizar o serviço de transporte coletivo de táxi, fixando as respectivas tarifas. Fixar e sinalizar, né, as zonas de silêncio de trânsito e tráfego em condições especiais. Disciplinar os serviços de descarga, fixando a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. Tornar obrigatória para empresas concessionárias de transportes coletivos, né, intermunicipais, interestaduais e internacionais, a utilização de estação rodoviária, né? Então veja que tornar obrigatória, não é uma preferência, tá? Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização. Prover a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Isso aqui é muito tranquilo, tá, gente? Só que essa parte é um pouco mais xaropinha porque exige essa leitura, né? Exige essa leitura, não tem muito o que fazer. Beleza? Então, gente, vamos lá. Sinalizar as vias urbanas, deixa eu aumentar aqui. Sinalizar as vias urbanas e estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização. Tá, vamos lá. Prover a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destinação de lixo. Opa, já tinha falado isso aí, né, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir. Ali, ó. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários, né, para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas federais pertinentes. Dispor sobre os serviços administrativos dos cemitérios, quais terão duração secular, tá bem? Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal, né? Então é tudo isso aí.
Imagina o cara, um prefeito aí, ele quer ferir o princípio da impessoalidade, quer colocar um cartazão dele lá, né? Já não pode. O cara quer colocar um cartaz ali com apologia a crime. Pô, isso aí vai também ter uma fiscalização, né? Ter uma autorização aí do município, usando o poder da polícia municipal para manter tudo em ordem, tá bom? Vamos lá. Prestar assistência a quem dela necessitar nas emergências médico-hospitalar, de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituições especializadas. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa. Fiscalizar peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios nos locais de comercialização. Aqui também tem a ver com o poder de polícia, tá? Tem aqui ver o poder de polícia. Muita gente acha, né, pessoal, que o poder de polícia é só a polícia que tem. Isso não é real, né? Isso não é uma verdade. Porque, por exemplo, um cara que vai fiscalizar um supermercado para ver se tem alguma coisa estragada, ele está utilizando do poder de polícia. Que é basicamente, sempre quando fala em poder de polícia, a gente pensa assim, ó, a administração sancionando o particular, ou seja, nós. Então, a administração, ela pune um indivíduo, ela está usando o poder de polícia, tá bem? Não precisa necessariamente ser a polícia, né, militar, civil, federal, rodoviária federal e assim por diante. Dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. Dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais com a finalidade principal de erradicar as moléstias que possam ser portadores, né, ou transmissores. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos e promover os seguintes serviços: mercados públicos, feiras e matadouros, construção e preservação de estradas e caminhos municipais, transportes coletivos estritamente municipais e iluminação pública, tá? Vai promover esses serviços aí. Depois, gente, fala assim, ó, regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro, bem como o de transporte coletivo urbano. Então vejam que o taxímetro também vai ser com a prefeitura, tá? Instituir a guarda municipal, ó, competência privativa da prefeitura. Assegurar a expedição de certidões requeridas a repartições administrativas municipais para a defesa de direitos, esclarecimento de suas situações, estabelecendo os prazos de atendimento. Depois fala ali no próximo, regulamentar e fiscalizar, né, instalação e funcionamento de ascensores, interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e fazer demolir construções que ameaçam a segurança pública, regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, os espetáculos e os divertimentos públicos, e legislar sobre os serviços públicos, regulamentar o processo de instalação, distribuição e consumo de água, gás, luz e energia elétrica a todos os demais serviços de caráter e uso coletivo, tá, gente? Então, a gente viu até aqui, até essa parte aqui, a questão das competências privativas, né? Privativas são aquelas que podem ser delegadas. Então, nesse caso, né, gente, é muito bom, que tem muita leitura, não tem para onde a gente fugir, botar no fone de ouvido, né, enquanto ali lava um pátio, lava o carro, lava uma louça, o cara tá ouvindo ali, tá mentalizando ali tudo que foi dito aqui. Galera, vamos ver aqui da competência comum e depois da suplementar e acabamos a nossa aula por aqui para não ficar muito longa, tá bem? Vamos lá, a competência comum, né, gente, é de competência administrativa comum do município e do estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas. Então, quando fala em comum, nós estamos falando da União, dos estados e dos municípios, ou seja, e do município, né? Ou seja, essa competência aqui, galera, é dos três, tá? É a competência da União, a competência do estado e do município, beleza? Vamos lá. Então, é a competência, né? As seguintes medidas: zelar pelo cumprimento das normas constitucionais, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, cuidar da saúde, da assistência pública, né? Da proteção e da garantia de pessoas portadoras de deficiência, proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os documentos e paisagens, os monumentos, né, e as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Então vejam que
Tem um sentido, né, galera, que é algo grande que os três vão cuidar. Então, algo grande que os três vão cuidar. Eu sempre tento pensar assim quando falo em competência comum, porque às vezes é um pouco mais fácil, pô, não consegui lembrar de qual que é. O cara misturou a competência comum com a privativa, foi uma bagunça. Eu sempre penso, algo grande que os três precisam cuidar. Então, vamos lá. Próximo ali, gente, ó. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservando a fauna e a flora. Fomentar as atividades econômicas e organizar o abastecimento alimentar, né, estimulando o melhor aproveitamento da terra. Promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais de saneamento básico. Combater as causas da pobreza, os fatores de marginalização, promovendo a assistência, a recuperação, a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito e pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança de trânsito e ali cooperar na fiscalização da população, fiscalização da produção, da conservação, comércio e transporte de gêneros alimentícios destinados ao abastecimento público. Então nós vimos aqui o que é de competência comum, tá, galera? Então não tem muito o que fazer, eu sempre penso, algo grande que eles precisam cuidar. Então, se é algo muito grande que tu sabe que os três vão ter que ter esse cuidado, tá dentro da competência comum, tá bom? Vamos lá. Da competência suplementar, né? E daí fala, o município compete suplementar ao município compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber naquilo que disser respeito a seu peculiar interesse, visando adaptar a realidade, no caso que é o do município de Cruz Alta, tá, gente? Então, bem tranquilo, o município vai agir de forma suplementar, subsidiando ali, né? Ajudando, né? No que for necessário ali na legislação estadual e federal. Galera, ficamos por aqui então. Acabou a nossa aula, 32 minutos. Deu para fazer um bloco aí bem legal, tá bom? Fiquem com Deus. Não esqueçam aí, galera, deixe seu like, compartilha, deixa um comentário. É muito, muito importante pra gente, tá? Então, fiquem com Deus. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.